ok? O que eu vou fazer agora? Vou selecionar esse conjunto de gaveta e aqui entra uma questão um pouco polêmica. Possivelmente alguns marceneiros podem questionar o porquê que eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma cópia dele aqui para o lado. Vou criar uma linha de referência aqui de 18 mm para criar um afasto aqui dessa parede. Só uma maneira da gente garantir que eu possa construir um móvel e encaixar ele ali perfeitamente sem nenhum problema, certo? Lá na cozinha a gente criou um recuo aqui do canto de 50 mm, porque a gente teria um comprimento aqui bem extenso para poder alinhar o móvel no esquadro. Aqui 18 mm é suficiente, que seria a espessura de uma chapa. Vou pegar a ferramenta escala e esticar esse módulo até essa linha que eu fiz de 18 mm. E nesse momento aqui alguns vão me questionar por que fazer uma estrutura tão larga. Ela está numa largura total de 232 mm por 265 de altura. Por que fazer isso? Nesse caso que a gente está usando um closet aberto, é importante a gente manter um fácil acesso. Não necessariamente somente nessa questão do closet aberto, mas visando a funcionalidade do ambiente, é importante a gente manter sempre o mais fácil acesso possível nos cantos do módulo, certo? Na cozinha a gente não teve tanta essa facilidade pelo fato do armário de canto, mas aqui o que eu vou fazer? Eu vou manter essa estrutura. Se eu for utilizar um dispositivo de montagem VB, eu consigo montar desse tamanho aqui tranquilamente, principalmente se eu utilizar o fundo usinado, fazendo o rasgo, que é o que eu estou usando aqui, ó. Vocês vão ver que ele é feito uma usinagem encaixado o fundo. Esse fundo, por ele não ser possível ser produzido desse tamanho, o que eu vou fazer? Eu vou manter ele aqui. Na hora que eu enviar para o CortCloud, vai me dizer que essa chapa é maior do que eu preciso. E eu vou remover ela lá no CortCloud. Mas já prevendo isso, eu vou manter esse conjunto selecionado. Vou vir aqui na aba de módulos. Na categoria de peças avulsas. E vou dividir esse fundo ao meio. Como? Usando de fato um fundo avulso. Vou pegar aqui a peça fundo avulso. Vou posicionar aqui ao fundo dele. E agora é importante a gente trabalhar com a ferramenta raio-x habilitada, certo? Para facilitar isso. Eu vou pegar aqui a ferramenta mover. E pegar o X do raio-x, que é o atalho que a gente criou. E vou encostar exatamente aqui, ó, tá vendo? Nesse fundo. Eu vou estar sobrepondo um fundo com o outro. Vou sair do raio-x. Vocês vão perceber que ele está criando aqui uma linha para mim. Agora eu vou habilitar a ferramenta escala e vou levar esse fundo até o ponto mediano da prateleira. Pegar a ferramenta escala e novamente habilitar a ferramenta raio-x e levar até aqui, ó, o canto da usinagem que será feito com outro fundo. Eu vou clicar para finalizar. Agora, mantendo ele selecionado, pego a ferramenta de seleção e vou tirar uma cópia desse fundo aqui para o outro lado, emendando nesse que a gente colocou. Certo? Esse fundo ele vai ter uma largura de 1,10 m, 1105 mm por 2,629. É um fundo totalmente possível de ser cortado, diferentemente do que seria gerado aqui se fosse o fundo inteiro. Saindo da ferramenta raio-x, vocês vão ver que tem aqui uma emenda no fundo. Como a gente está usando um sistema com usinagem, no momento que eu encaixar ali, basta eu pregar esse fundo aqui na base do maleiro, que ele vai ficar totalmente alinhado. E também eu vou colocar algumas estruturas aqui embaixo que vai ajudar a sustentar esse fundo no lugar. Nesse caso, essa estrutura que eu estou falando, eu vou selecionar essa gaveta, essas duas gavetas e o tampo, pegar a ferramenta mover e tirar uma cópia delas aqui para essa outra estrutura.
certo? Agora eu vou aumentar um pouco esse conjunto, mas primeiramente eu vou criar linhas de referências aqui. Primeira linha, 550 e uma outra de 350. Beleza? Vou primeiramente pegar esse tampo, ferramenta escala, e esticar ele até aqui. Esse tampo eu vou colocar para fitar frente e um topo, que eu quero que aplique a fita de borda desse lado. E aplicar. Vou pegar a ferramenta mover e tirar uma cópia dele só para ver em qual lado que vai carregar a fita de borda. Beleza, aplicou ali. Vou selecionar esse de baixo, deletar, ferramenta mover e alinhar ele aqui. E agora com a ferramenta escala, eu vou ajustar esse móvel até essa extremidade e pegar essa escala aqui do meio e ajustar até o ponto mediano desse tampo. Mantendo ele selecionado, pegar a ferramenta de ajuste em X e clicar nesse outro conjunto aqui. Ok? Então aqui já alinhei também as duas prateleiras e, como eu disse, o fundo ele vai ser travado aqui também, então ele vai ficar bem firme dentro da construção do módulo. Se eu quiser reforçar um pouco mais esse fundo, como eu tenho aqui um rasgo atrás, eu posso depois colocar um outro sarrafinho de fundo, fazendo uma emenda por trás só para ele encaixar. Ok? Mas continuando aqui o nosso projeto. Vou selecionar essa estrutura, vou vir aqui na aba de tamponamento / envoltórios, vou inserir no projeto lateral de tamponamento. Essa lateral eu vou posicionar aqui em cima desse armário para ficar mais fácil. À frente, sobre ele, do lado esquerdo. Ok? Também aqui no piso vou criar aquela mesma linha de 18 mm de recuo. Vou confirmar se eu estou com o material de 18. Perfeito. Vou pegar a ferramenta mover e levar essa peça exatamente nessa vértice aqui, na linha de referência. Vou editar agora a largura encostando no armário e a altura, também a mesma altura desse armário. Aqui eu vou estar fazendo como se fosse o fundo agora dessa outra parte que a gente vai criar aqui. Também com essa lateral vou fazer uma cópia dela travando aqui no sentido do eixo verde, seta para cima, do sentido do eixo azul. Fazer uma cópia aqui a 90 graus. E vou editar aqui com a ferramenta escala até aquela linha de 550 que a gente criou ali. Melhor, até essa linha de 300, que a partir dela é que eu vou criar o outro armário que vai aqui do lado. Vou pegar essa ferramenta, essa peça aqui, tampo, vou tirar uma cópia dele, encostando aqui nesse canto. Ferramenta rotar, letra Q no teclado, também no sentido do eixo azul. Vou rotacionar 90 graus. E vou encostar ele agora com a ferramenta mover, travando no sentido do eixo vermelho, lá naquela parte que a gente fez de fundo. E agora com a ferramenta escala, ajustar a largura. Essa mesma peça eu vou fazer uma cópia aqui para a parte de cima, para fazer o tampo, certo? Calma que ainda a gente vai fazer a estrutura para fazer essa união dessas duas peças, tá? Também vou selecionar ela novamente e fazer uma cópia agora no sentido do eixo
azul para encostar aqui no limite do maleiro. Ferramenta escala e vou ajustar aqui. Tanto essa estrutura quanto essa a gente vai fazer um sarrafo de engrosso para dar um acabamento melhor, para ficar bem bacana. Para isso, vou começar por essa daqui. Vou selecionar ela. Vou vir aqui na aba de módulos. Tamponamento / envoltórios. E vou inserir aqui no projeto essa vista horizontal. Vou posicionar aqui à frente sobre essa estrutura. Primeira coisa, a ferramenta rotar. No eixo vermelho. Vou pegar a ferramenta mover agora. Nesse ponto aqui. Vou levar até essa estrutura que a gente está usando como base do maleiro. Agora com a ferramenta escala vou ajustar desse lado aqui até aqui e fazer uma cópia dela para os outros lados. Ok, vou esticar ele aqui até essa lateral, continuando aqui fazer uma outra cópia dele. Para esse lado aqui, aonde essa cópia eu vou fazer da seguinte maneira: vou pegar a ferramenta escala e vou trazer até esse ponto, vou selecionar essas outras peças e fazer uma cópia aqui para a parte de cima, para que fique engrossado também as partes de cima. Vou movimentar ele um pouco aqui para frente. Beleza. E agora eu vou fazer uma cópia dessa estrutura para o lado de cá. Primeiramente fazer a cópia dela. Vou rotacionar aqui, agora com a ferramenta mover também 90 graus. Vou levar essa peça até esse canto. E aqui por baixo com a ferramenta escala, vou ajustar a largura dela até aqui. Então aqui eu tenho apoio já para essa peça. Vou fazer uma cópia dessa daqui, dessa parte aqui de cima agora. Então já fiz o reforço para emendar essas estruturas. Aqui eu também poderia colocar depois um outro sarrafo atrás também, mas talvez não haja necessidade. Na montagem pode ser feito usando aquelas cantoneiras de 2 furos pequenininha, parafusando aqui por cima, que não vai ficar visível. E o porquê que eu fiz dessa maneira aqui? Como é um closet, geralmente o closet ele tem bastante iluminação. Nesse caso a gente pode posicionar depois aqui eventualmente uma mangueira de LED nesse topo, que ele vai jogar uma iluminação para dentro do armário, certo? E vai ficar com um acabamento bem bacana. Beleza, agora continuando, esse lado aqui ele não vai ter nenhuma prateleira no meio. Essa estrutura toda vai ser usada para cabide, então vai ser atravessado uma barra de cabide mais alta e outra barra de cabide mais baixa. Mas desse lado aqui eu vou fazer uma outra estrutura. Primeiramente eu vou reexibir aqui a parede. Eu dei um Alt W, que é o atalho que a gente vai fazer. Frisando para os atalhos, caso alguém não tenha feito essa configuração ainda, vocês vêm em janela, preferências, atalhos e vai localizar aqui no caso a ferramenta ocultar.
Você seleciona aqui editar e ocultar, coloca o atalho que vocês quiserem, clica no mais e reexibir. Eu tenho a opção de criar um atalho para reexibir último, que é o atalho que eu criei, Alt W, e reexibir tudo, que é o atalho também que eu já criei, Ctrl W. E também para a ferramenta raio-x, o atalho que eu criei é a letra X. Ok? Desse lado aqui eu vou selecionar, vou vir aqui na aba, na verdade posso até fazer uma cópia desse armário que a gente já tem aqui, essa estrutura. Vou fazer uma cópia aqui para frente. Vou rotacionar ela com a ferramenta girar horário. Vou criar uma linha de referência aqui no chão, de mais ou menos, deixa eu até pegar já aqui a estrutura que eu vou usar para a porta. Vamos ver aqui na categoria de quarto e salas, a gente vai ter aqui estruturas de porta. Vou posicionar essa porta aqui, porta de passagem embutida, para ela correr por trás desse armário. Posicionar mais ou menos aqui. Ferramenta rotar, eu vou dar um giro nele. Vou pegar esse canto aqui da parte de baixo, ó, e vou levar exatamente com a ferramenta raio-x no canto aqui da porta. Essa peça eu poderia até remover ela na hora que eu gerar a lista de peça para encostar aqui para ter um transpasse maior e parafusar essa peça que tem aqui a usinagem. Uma dessas aqui a gente remove e parafusa essa daqui com cantoneiras aqui na parede. Vou aumentar aqui um pouco o transpasse, movimentando ele aqui 50 mm no sentido do eixo vermelho. Vou olhar desse lado aqui. Com a ferramenta escala, deixa eu dar uma olhada. As escalas não estão disponíveis para essa peça, então a gente tem que editar aqui a altura. Vou colocar aqui a altura 2,160. Pegar a ferramenta mover e encostar esse conjunto aqui no piso, subindo ele apenas agora 3 mm, que é o suficiente para a porta correr. Se eu quiser deixar mais garantido, eu posso subir mais 2 para ficar com 5. Deixa eu encostar ele no chão de novo e vou subir 5. Beleza. Então aqui a gente já tem a estrutura da porta. A largura da folha que está sendo considerada para ela aqui, 900 mm de largura. Depois eu posso posicionar aqui, vou até aumentar um pouco mais a altura dela para 2.200. Ainda aumentar um pouco mais, que está aparecendo aqui, 2.250. Ok. Ficou bacana. Agora eu vou posicionar esse armário, começando aqui, selecionar esse armário, ferramenta mover, vou encostar ele aqui por enquanto. Vocês vão ver que a estrutura da porta de correr está passando ali um pouco. Agora eu vou puxar ele para frente, no sentido agora do eixo verde, até encostar aqui, ó, no sarrafo. Agora com a ferramenta escala, eu vou ajustar, pegar aqui o raio-x até a porta, até aquela abertura da porta. Então a gente, com ela fechada, vou ter essa visão aqui, certo? Que ele está um pouco afastado do canto. Eu vou fazer depois um tamponamento para ajustar esse fechamento.
Nesse canto aqui eu vou pegar, primeiramente eu vou editar a profundidade dele para 350 milímetros. Novamente eu vou ter que encostar ele aqui na parede. E esse conjunto agora a gente vai fazer usando uma colmeia. As colmeias a gente vai colocar aqui dentro e vai repartir ela, fazendo prateleiras para posicionar os itens livremente. Também já vou fazer uma cópia desse sarrafo que a gente usou para engrossar ali do outro lado. Vou fazer uma cópia desse daqui. Vou posicionar tanto aqui na parte do tampo, ajustando a escala, quanto na parte aqui da base do maleiro, também seguindo aquela questão que eu coloquei para fazer a iluminação de LED, jogando a luz para dentro do móvel.